Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A lei e o trato com o pecado no livro de Romanos. A lei não passou. Lei é um padrão. Quando Deus estabelece um padrão, não tem como Deus ficar mudando de ideia. Será que Deus era de direita, agora passou a ser de esquerda ou vice-versa? Será que a ideia de Deus mudou? Não, não mudou. A lei é a mesma no Antigo e no Novo Testamento. Lei é um padrão. O que precisa ser analisado é que a lei no Antigo Testamento foi dada a pedido de Israel na forma de mandamentos. Mas Deus já tinha dado a lei de diversas outras maneiras. Com Adão e Eva, a lei seria o próprio Deus. Depois, com Abraão, já seria uma forma diferente. No Evangelho, a lei veio na pessoa de Jesus. O que é a lei? É Jesus, o modelo da lei. Depois, o Espírito Santo foi dado. Então, a lei é o Espírito Santo dentro de nós. Fazer certo, o que é certo, é deixar o Espírito Santo dirigir. E o que é errado, o que é pecado, é aquilo que o Espírito Santo dentro de nós condena. Isto é a lei, dada de diversas maneiras. E ela foi, segundo Hebreus, complementada no passado através dos profetas. Mas eu quero focalizar a lei como ela é mencionada no Novo Testamento, referida à lei na forma de mandamentos dada por Deus através de Moisés. Essa lei ficou registrada na Bíblia para nosso ensinamento. Todo cristão tem que procurar entender o que é a lei no Antigo Testamento. E ela não passou, o padrão não mudou. Só que tem que ser entendida pelo espírito da lei e não pela letra da lei. Quando se apega à letra da lei, é possível uma modificação das intenções originais e até, por fim, acabar-se fazendo uma jurisprudência oposta exatamente à intenção original da lei. Isso acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem uma Constituição pequena, enxuta, e hoje o país é regido não pela Constituição, mas pela jurisprudência, o entendimento acumulado no decorrer dos anos a respeito da Constituição, e que bota tudo ao contrário, ou quase tudo ao contrário das intenções originais da Constituição que os pioneiros fizeram. Com relação aos fariseus, na Bíblia a história é a mesma. Os fariseus fizeram tantos livros e colocaram tantos outros preceitos de interpretação da lei que acabaram modificando por completo a lei. E Jesus mesmo denuncia isto. Vocês estão se perdendo com a lei na mão. Vocês pregando ser os melhores defensores da lei, na verdade vocês estão sendo os piores descumpridores da lei. Vocês estão se opondo a Deus. Por fim, eles acabaram matando o próprio Deus que estava no meio deles. Claro que Deus é poderoso, ninguém mata Deus, mas eles mataram a expressão humana de Deus aqui na terra, que era Jesus, mostrando que eles não reconheceram. Segundo o apóstolo Paulo, em Colossenses, Jesus a expressa imagem de Deus. Jesus é o próprio Deus, a bondade, o novo homem, que é o que o apóstolo fala em Romanos 5, a que eu quero me referir agora. Jesus era a imagem da lei, o homem perfeito, o projeto ideal de ser humano, o novo Adão, aquele homem que Deus quer que seja referência para nós. Jesus é o modelo. Deus quer que sejamos como Jesus e que sejamos aperfeiçoados a cada dia na semelhança de Jesus. Isso é que é a lei, a vida de Jesus. Mas quando a Bíblia fala, e na carta aos Romanos o apóstolo Paulo está explicando essa questão, a lei é referida como aquele conjunto de mandamentos que tenta
conformar o padrão de Deus, mas que os judeus não entendiam. E este capítulo 5 faz essa comparação entre Adão, aquele primeiro projeto de Deus que caiu com o pecado e fracassou, e o novo projeto que deu certo em Jesus. E então nós temos aqui algumas afirmações que eu quero trazer para você no capítulo 5. Se pela ofensa de um homem, por meio de um só, reinou a morte, por causa do pecado dele, o Adão, muito mais agora aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Quem reina é Jesus. Nós somos amigos dele, nós somos discípulos dele, nós somos servos dele e estamos então com essa possibilidade de participarmos do seu reino espiritual, não material, nada de riqueza, é o reino espiritual que está dentro de nós, onde nós reinamos com Jesus. Mas eu quero focalizar esses dois termos aqui, graça e justiça. Graça é um favor que nós não merecemos, nunca vai ser para vanglória nossa ou a gente poder dizer que teve méritos nesse processo. Nós não temos mérito, foi a graça de Deus que veio sobre nós. E o que Deus nos deu é justiça. Ele nos deu o dom da justiça, mencionado aqui no versículo 17. A justiça é um dom atribuído. Se chama justificação esse processo pelo qual Deus nos atribui justiça pela graça. Para nós que não merecemos, que somos pecadores, Ele nos dá justiça. Por essa justiça, nós então podemos andar de cabeça erguida, perdoados, justificados. Nós temos a semelhança de Jesus, nós que pecamos tanto. E esse texto ainda diz no versículo 20... que onde abundou o pecado, teve muito pecado, onde alguém pecou muito, superabundou a graça. O perdão de Deus é maravilhoso e nós devemos ter sempre em mente isso, a graça. Eu posso pecar 50 vezes no dia, mas 50 vezes eu vou confessar o pecado, vou clamar pelo sangue, vou receber o dom da justiça e estarei, depois dessas 50 ocasiões, totalmente limpo e lavado no sangue de Jesus e caminhando para ser semelhante a Ele. Maravilha. Mas a seguir, o apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Romanos, fala da marca divisória dessa vida nova, que é o batismo. Você que tomou a decisão, se entregou ao Senhor e, ao ser batizado, foi liberto da escravidão do pecado. Você não foi liberto da presença ou da tentação do pecado, você foi liberto da escravidão do pecado. É o que diz o versículo 6. Não sirvamos mais o pecado como escravos dele. Quem não tem Jesus não consegue se livrar do pecado, é escravo do pecado de alguma maneira. Mas quem está em Jesus não é obrigado a pecar. Peca de sem vergonhice, porque quer fraqueza, e aí tem que confessar, passar pela vergonha de confessar o pecado para receber o perdão. Você que está em Jesus, mas nunca mais vai ser escravo do pecado, porque você em Jesus já foi liberto dessa escravidão. Você não é obrigado mais a pecar, peca se quiser. E quando pecar, tem um advogado e tem um sangue, já um preço pago por você para o seu perdão. Ainda que seja 50 vezes no dia, você vai poder receber o perdão de Deus 50 vezes, sair dali limpo, totalmente limpo, como uma criança que nunca pecou, de cabeça erguida e para ser trabalhado na semelhança de Jesus. Mas aí, nesse dia a dia, mesmo que você pegue 50 vezes no dia e tenha que confessar e passar por esse processo purificatório 50 vezes por dia, eu quero encerrar essa reflexão com o versículo 11. É uma atitude que tem que haver.
em você. Romanos 6, versículo 11. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Você, no seu pensamento, não vai desejar o pecado. Ele pode acontecer, mas você não vai correr atrás dele. Você não vai trabalhar o pecado em você, você não vai se especializar em pecado, você não vai ficar assistindo vídeos e filmes de pecado, você não vai comprar cigarros e bebidas e coisas que podem, drogas, coisas que podem levar você a pecar. Você não vai trabalhar para o pecado, você tem que fazer a sua parte. A sua parte é esta: você que foi viciado, por exemplo, em drogas ou cigarro, quando alguém oferecer, pode até ser que você caia. Agora, você sair, pegar dinheiro que deveria ser consagrado a Deus, você já tirou o dízimo, consagrou a Deus seu dinheiro todo, você sai, vai lá, vai correr atrás para comprar droga, cigarro, você está trabalhando para o pecado, você está complicando sua situação. Você deveria se considerar morto para isso. Eu posso até acontecer se aparecer um cigarro na minha frente eu fumar. Agora, eu comprar o cigarro, eu não vou. Eu não vou procurar pessoas, buscar drogas. Eu não vou sair atrás do sexo. Eu não vou lá atrás de lugares onde tem sexo para eu correr. Pode acontecer, né, de eu dar uma resvalada quando passar uma pessoa perto de mim. Mas eu ir lá, eu não vou dispor nada para a carne no tocante às suas concupiscências. É o que o apóstolo Paulo também nos diz lá em Gálatas, no capítulo 5. Nada disponhais para a carne no tocante às suas inclinações. Você sabe quais são as inclinações da carne, então faça a sua parte. Fuja da tentação, ocupe o seu tempo. Ocupe o seu tempo com coisas boas de Deus. Não se dedique, não dedique dinheiro, não dedique tempo para ir lá buscar o pecado conscientemente, porque nesse caso você já vai estar perto do pecado deliberado. E aí lá em Hebreus, no capítulo 10, você decididamente, deliberadamente quiser viver em pecado, aí já não vai ter mais sacrifício para você. Entenda isto, essa é uma posição que em geral o cristão não vai querer jamais. Não, eu posso pecar 1000 vezes no dia, mas eu continuo querendo não pecar. A minha decisão, a minha cabeça, o meu coração diante de Deus é não pecar. Eu tenho que me considerar batizado, eu tenho que me considerar enterrado, morto para a velha vida, eu tenho que me considerar morto para o pecado. Decida isso na sua cabeça. Você pode ser a pessoa mais fraca do mundo, mas pelo menos decida isso: Senhor, eu quero me acertar, eu quero ser uma pessoa limpa, eu quero estar morto para o pecado. Diga isso para Deus e aproveite, diga para você também, para a sua alma.